Que a Michelle Bolsonaro acabou de sair lá da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, mas nem todo mundo está podendo visitá-lo, né? Já que você puxou esse gancho, a Jess tem até a informação de quem que teve o pedido negado por parte do Moraes, né, Jess? Foi o Carlos Bolsonaro. O mano que via trazer. O Carlos Bolsonaro tinha pedido para visitar o pai, até aniversário, né, dele, e teve o pedido negado. Agora, hoje, a informação é que a Michelle estaria levando também a filha Laura para a visita ao pai. Não sei se ela vai conversar com a imprensa, imagino que a gente traga essa informação ao longo do programa. Foi isso mesmo. Apenas assim, para complementar, diante das normas da superintendência, as visitas são feitas às terças e quintas, né? E essas visitas já são autorizadas. Entretanto, o Carlos Bolsonaro faz aniversário no domingo. Então, não é que, assim, foi negada a visita. Ele pediu que a visita acontecesse no domingo em virtude do seu aniversário, que seria uma data importante para a família. Mas não é assim que funciona, né? Ele está preso. Como eu vou explicar? Se ele pediu e não aceitou, negou. Não dá para abrir uma exceção, entende? Não é porque ele é o Bolsonaro. Ele é um preso que está ali na superintendência. Então, para a questão da segurança, e não estou dizendo que eu concordo ou não concordo, porque o povo fala, não é isso, é tecnicidade, né? Aqui a gente está sendo técnico para nossa audiência ter a informação assim como ela é. Mas, doutora, basicamente ele falou assim, aqui não é festa, nem de aniversário, então não pode entrar. Aqui tem regra, a regra é essa, preso é preso, né? E assim, não quer dizer que ele não pudesse, tá? Excepcionalmente, por exemplo, tá em vias de morrer, enfim, tem algumas excepcionalidades, aniversário não entraria entre essas excepcionalidades. Então ele disse, e inclusive essa regra de terças e quintas, tem horário, é meia hora, o preso vai separado, conforme a gente tem observado que tem sido feito na situação aí do Jair Bolsonaro. Eu tive a informação que a Michelle Bolsonaro saiu sem conversar com os jornalistas. Não sei se a nossa equipe conseguiu ali pelo menos uma fala de bastidor, daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo. Mas ela levou a Laura, né? Levou a Laura, mas aí também tem blogueiro, né, dizendo, tá uma treta também, ainda no clã Bolsonaro em relação a isso, porque aí o Alan dos Santos disse num podcast, foi no podcast que ele se manifestou, dizendo que a Michelle tá, eu não vou usar a expressão aqui, capi para o ex-presidente, né? Se lixando pro ex-presidente, vamos colocar. Acho que a Michelle não quer mais se envolver nesse momento, né, na mídia, não quer dar declarações, porque realmente acabou que ela foi colocada em um holofote, né, e isso... ela mostrou que venceu, inclusive. Venceu, e o Alan dos Santos eu acho que passou do ponto, né? Às vezes fala... o Alan dos Santos muitas vezes fala algo realmente que é de se pensar, né? Você olha as declarações dele, algumas declarações, ele realmente fala coisas legais de política e em relação ao nosso Brasil, mas acho que dessa vez ele passou um pouco do ponto, e acho que o maior erro da direita é esse, né? Às vezes extrapola muito, às vezes a direita ela até está vencendo o debate, ela até está vencendo toda a narrativa, mas ela vai lá e passa do ponto de maneira que todo mundo fica contra. Até as próprias pessoas que apoiam a direita. O Mano ergueu o microfone, mas eu vi a cara da Jess quando você falava. Ela quase torceu o nariz pra trás, assim, na nuca. Por quê? Eu acho que pessoas... Só fico percebendo as reações aqui, assim. Eu acho que pessoas, às vezes, geram danos ao grupo político que eles compõem, que são muito pesados para a estrutura que eles querem combater. Eu acho que a gente tem uma esquerda no Brasil unida, defensiva, que se protege. Exato. Eu acho que nós temos uma direita no Brasil imatura e que se ataca. E figuras como Alan dos Santos, eu acho que elas potencializam isso. Quando a gente olha para a fala dele sobre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ela não tá ligando pro marido dela preso. Espera aí, você tá aí nos Estados Unidos? Eu acho que medir a dor de uma mulher que tá com o esposo preso, ela tá sendo vocal nisso. Que ame, odeie, mas ela foi uma leoa nesse último 1 ano e meio. Ela tem viajado o Brasil, trabalhado para construir um projeto de força política que representa o que o marido dela defendia. E vou até além, o que ela, por si só, se mostra acreditar. Então, colocar isso como ela não liga porque ela tinha que estar chorando em casa, isso vai ajudar a tirar ou a mudar qualquer coisa no cenário político? É óbvio que não. Então, particularmente, eu acho que esse ataque
a ex-primeira-dama, a esposa dele, do ex-presidente Bolsonaro, que Alan dos Santos fala tanto que admira, é um ataque também à própria figura de Jair Bolsonaro. E sem respeito, e sem cuidado, e sendo público, né? Eu acho que essas figuras, elas podem ser, sim, entre aspas, intituladas de camisa 10 do presidente Lula em um possível cenário de corrida eleitoral, porque atrapalha muito mais do que ajuda. Dito isso, eu tenho até dúvidas até que ponto esse tipo de polêmica não acaba ajudando a Michelle na consolidação da narrativa que ela está vivendo. Porque, veja só, a notícia hoje é: visitou o marido e levou a filha. E não falou com a imprensa. Isso é notícia, isso é parte da história que ela está construindo de um ponto de vista da comunicação pública. E levou comida também. Ela tem falado disso também, da comidinha que ela tá levando para ele. E que passa pela revista da polícia, como a gente já falou aqui. Mas qual é a história que ela está contando? É justamente da esposa e da mãe que não abandona, que prepara comida com carinho para tentar fazer um gesto de acolhimento num contexto de sofrimento do seu próprio marido. E que faz isso e passa sem falar com a imprensa, porque o simples gesto dela aí já comunica muito mais do que qualquer coisa que, neste contexto, após a turbulência em que ela já conseguiu a vitória de se colocar, do ponto de vista político, como um personagem que precisa ser ouvido dentro do PL para a construção de alianças políticas, em função de tudo que a gente já repercutiu essa semana lá, da história com Ciro Gomes, André Fernandes e Companhia Limitada. Nesse momento, é muito mais estratégico do ponto de vista de construção narrativa que ela ocupe o lugar que ela resolveu ocupar no dia de hoje. Mano, e ela chegou hoje na superintendência, não só com a filha para essa visita de 30 minutos, mas com uma Bíblia na mão. A Michelle fala muito sobre a questão da fé, sobre a religião. Nós sabemos que ela é evangélica, teve uma presença muito forte na indicação do ministro André. Então, assim, ela tá passando uma força e talvez ela esteja conseguindo construir uma simbologia, política é semiótica, é simbologia, em torno de si, que dê esperança e direcionamento para um grupo que hoje está, querendo ou não, desesperançoso, perdido, sofrendo com as situações que estão pelo Brasil. Sabe, Jazz, e também as imagens, muitas vezes, elas falam mais do que palavras. Às vezes as palavras, né, como a gente tem visto que algumas partes ali da direita, algumas pessoas da direita têm falado, tem sido pior. Tem sido, sim, um mecanismo de propaganda até para a esquerda, a gente tem observado. E o fato dela ter ido sem se manifestar diz muito sobre o que, às vezes, uma boa ala da direita que segue, não é, a ex-primeira-dama, por exemplo, as mulheres, né? Pessoas que têm problemas, então ela está colocando que ela é forte, que ela vai vencer, que está passando, né, por um murmúrio. E a gente também não pode deixar aqui de lembrar que daquela briga que houve com relação a apoiar ou ser apoiado ou não pelo Ciro Gomes, ela saiu bem vencedora, né? E ali ela tinha razão, a gente discutia isso no começo da semana aqui no programa com relação à moralidade e alianças que devem ou não ser feitas, e ela sai vencedora. Em que sentido? Aqui não é bem vencedor, mas ela sai mais forte, e aqui há uma briga que a gente evidencia internamente que vai se perpetuar até que se decida, evidentemente, mas o nome dela ganhou força, ganhou relevância, porque eu acho que era uma vontade, inclusive, do ex-presidente, e é uma vontade, para poder não acabar ali com o bolsonarismo, ter uma figura de alguém, Bolsonaro, muito embora ela seja, como eu já havia dito, né, ela é uma figura de Bolsonaro por afinidade, mas não deixa de ser entre os cenários que se apresentam, né? Flávio, Carlos, o Eduardo, enfim, que nem é cenário, e ela, eu acho que ela ganha força nessa parada aí, e ela sai mais forte, nem precisando falar tanto. Falou, acho que pouco, né? As pessoas, para serem ouvidas, elas têm que falar de maneira que falem pouco, mas que se chegue até o coração, a cabeça, enfim, do seu ouvinte ou do aquele que vota em você. Então, nesse caso, ela ganha força, sim. E daqui a